Eu sou o Ellison Nish, a gente vai começar a apresentação do SolidWorks PDM. Gostaria de saber se todos estão conseguindo me ouvir claramente. Caso tenha algum tipo de dificuldade ou está muito baixo ou alguma coisa nesse sentido, pode escrever no chat. Ok. Bem, geralmente quando a maioria dos nossos clientes buscam um produto relacionado a gerenciamento de documentos, né, geralmente acontece de ter algumas perguntas que os projetistas ou usuários do dia a dia no ambiente de projeto, né, passam por alguma dificuldade, como, por exemplo, dificuldade de encontrar aquele arquivo que foi salvo, né? Onde será que está aquele arquivo, né? Será que esse arquivo está naquela última revisão mesmo, né? Quem está trabalhando com esse arquivo, né? Muitas vezes você trabalha com um grupo grande de projetistas, né? E vocês compartilham muitos projetos, né? Trabalham em conjunto. E geralmente um usuário que acessa primeiro um projeto, ele tem acesso de leitura e gravação. Se outro usuário for tentar acessar esse arquivo, ele não consegue trabalhar sobre ele, né? E aí você fica na dúvida quem está trabalhando com aquele documento, né? Você também tem dentro um dos desafios do projetista é saber o que foi modificado desse projeto de uma revisão para outra, né? Como é que era esse arquivo antes e como é que ele ficou agora, né? Ou também para descobrir quem que modificou, né? Talvez o porquê que foi modificado aquilo, se teve uma intenção de projeto, se foi alguma coisa relacionada à fábrica com relação a dispositivos em cima do produto, né? E você quer ter informações por que foi modificado, quem modificou, né? Outro desafio que o pessoal de projetos às vezes pode encontrar é a necessidade de encaminhar a lista de materiais para o ERP, né? Hoje em dia tem várias empresas que o próprio usuário acaba tendo que fazer todo o projeto no SolidWorks, né? Ele consegue gerar a lista automaticamente dentro do SolidWorks, mas na hora de passar essa informação para o ERP, ele acaba tendo que digitar, né? Se ele não tiver nenhum sistema que auxilie ele nessa transferência de dados da lista de materiais para dentro do ERP, né? Então acaba sendo uma coisa manual e aí tem o risco de ter erros de digitação, né? Ou outros fatores que podem influenciar por ser um processo manual, né? Outro desafio que o pessoal de projetos acaba encontrando, né, quando se trabalha dentro do ambiente de engenharia, né, é se você modificar um componente, né, que faz parte de vários conjuntos, de vários projetos, quais são os projetos que serão afetados, né? Onde será que esse componente está sendo usado, em que outros projetos eles estão sendo usados, e que se uma alteração que eu fizer sobre ele vai interferir nesses demais projetos, né? Como é que eu descubro isso? Como é que eu encontro essa informação? Né? Como é que vou ter que abrir montagem por montagem, né? O que às vezes acaba acontecendo, né? Você faz uma alteração num documento, num componente em 3D, depois de um tempo você percebe que não abriu um conjunto, aquele componente estava sendo utilizado naquele conjunto e teve uma alteração que você não levou em conta e aquele projeto já está fabricando, já está sendo montado e tudo mais, né? Outro desafio que o pessoal encontra, né, quando trabalha em colaboratividade, né, ou no ambiente de rede, né, é os arquivos estarem num servidor e ele ter que trabalhar na máquina local do usuário, né, e ele está usando o arquivo na rede, né. Dependendo da quantidade de fluxo, né, de rede e a sua equipe de projeto está trabalhando sobre aquele documento ou os documentos da engenharia, isso acaba afetando a velocidade de rede, né, o fluxo de rede, né. Então, para responder todas essas perguntas, né, todas essas questões, para atender todos esses desafios, né, geralmente os nossos clientes acabam procurando o SolidWorks PDM, né. E agora eu vou mostrar por que o pessoal acaba optando, né, por escolher o SolidWorks PDM. Um dos principais motivos, né, para a escolha do PDM é a questão de facilidade de uso. A interface do SolidWorks PDM, ela é dentro do Windows Explorer, né?
E hoje em dia, quem não conhece o Windows Explorer, né? É um ambiente totalmente familiar para qualquer usuário, né? E as questões de atalho, copiar, colar, arrastar, soltar, isso é possível dentro do SolidWorks PDM, né? E existem outras vantagens também, como a questão da visualização da documentação, né, integrada junto com o PDM, né? E a integração também com o CAD, né? Vamos entender melhor isso, visualizando como é que é o ambiente do PDM, né? Então aqui eu estou no Windows Explorer, né, da minha máquina. Eu vou acessar aqui o C2 pontos, que é onde estão localizados as nossas vistas, né, do cofre, que a gente chama. O cofre seria o Vault, né? São onde ficam armazenados os documentos, né? E você consegue acessar esse cofre, ou esse Vault, né, vamos dizer assim, por esses ícones em azul, né? Para diferenciar um pouco do ambiente do Windows padrão, né? Você entender que aqui é um acesso para o seu cofre. Quando você acessa esse cofre, você vai ser solicitado um login e senha. No meu caso aqui eu já loguei, então ele já não me solicitou o login e senha. E aí você começa a ter uma visualização mais do SolidWorks PDM, dentro do ambiente do Windows Explorer, né? Para diferenciar aqui, a gente tem essas pastas nas cores verdes, né, para diferenciar do amarelo do Windows Explorer, para você ter certeza que você está dentro do ambiente PDM, né? Aqui embaixo você tem os recursos adicionais que você não vai ter no Windows Explorer, que vai te ajudar no dia a dia para lidar com seus projetos, né, com seus documentos, né? Então, por exemplo, aqui eu vou acessar aqui um projeto, né, eu vou vir aqui em produtos, vou pegar aqui um projeto qualquer. E aqui eu tenho toda a parte de visualização. Então, eu posso visualizar aqui, eu tenho essa aba de visualização, né, onde eu posso visualizar o meu arquivo. Aqui no caso eu estou visualizando um arquivo do SolidWorks, né? Posso visualizar também outras extensões de arquivo, né? Como por exemplo aqui eu tenho um arquivo DWG, né? Ou documentos como Word, Excel, PowerPoint, né? PDFs, você também consegue ter acesso de visualização por esse ambiente aqui também, né? Sem ter a necessidade de abrir o documento, acessar o arquivo e tudo mais, você consegue ter um acesso direto, né? Isso também facilita para os usuários que trabalham na fábrica e precisam ter um acesso à documentação, né? Além disso, você pode ter acesso a algumas outras informações do documento, né? E aqui a gente tem a parte de visualização do documento, mas você tem outras abas, como, por exemplo, cartão de dados, a versão que aquele arquivo se encontra, você consegue visualizar pela aba versão. Lista de materiais também você consegue verificar uma lista de materiais da montagem, né? Contém local de uso. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma montagem, eu vou acessar aqui o cartão de dados dessa montagem e eu tenho aqui informações específicas desse documento, né? Ou seja, eu não preciso abrir o arquivo, ver se tem alguma informação lá dentro dele, eu consigo visualizar isso fora, né, do SolidWorks, direto pelo cartão dentro do PDM. Além disso, eu tenho essa aba de versão, que eu consigo verificar aqui em que versão esse documento está, ou revisão, né? Inclusive o fluxo que ele pertence. Depois, mais à frente, eu vou explicar um pouco mais sobre a questão do fluxo, né? E na próxima aba aqui eu tenho a lista de materiais. Então aqui eu consigo visualizar a lista de materiais desse conjunto, né? Em todos os componentes que fazem parte, né? Essa lista de materiais, ela também pode ser customizada para cada perfil de usuário. Então, por exemplo, se você tem usuários que trabalham com projetos, você pode configurar mais colunas para ele visualizar. Mas, por exemplo, o pessoal de compras, ele não precisa ter todas essas informações. Então, você pode criar uma lista mais simplificada, talvez com nome, código, alguma descrição, né, dos documentos. Além disso, eu tenho aqui a aba Contém, né? Aqui ele me mostra todos os arquivos que contém dentro desse conjunto, né? Não só a questão de... aqui eu estou mostrando arquivo SolidWorks, mas poderia ser qualquer outro arquivo, né? Por exemplo, se eu tenho planilhas de Excel vinculadas a outras planilhas de Excel, ele consegue me mostrar também essa referência aqui dentro, né? Nessa parte de contém. Então, vamos dizer assim, o SolidWorks PDM ele não resolve só as questões relacionadas aos arquivos CADs, né, os arquivos que são utilizados na engenharia, mas qualquer documentação, como por exemplo, como Word, Excel, planilhas de cálculo, catálogos, né,
vídeos, imagens, né? Você consegue gerenciar tudo isso dentro do SolidWorks PDM, né? Além dessa aba Content, que ele me mostra todo o conteúdo que tem nesse projeto, né? Eu posso também verificar aqui o local de uso. Então, se eu tiver uma peça e clicar em local de uso, ele vai me mostrar onde esse documento ou esse arquivo está sendo utilizado. No caso, se for por exemplo, esse subconjunto, ele está sendo utilizado nessa montagem, né? Essa montagem ela tem várias configurações, e ali me mostra todas as configurações que se utiliza esse Hand Assembly, né? Então, eu tenho todo esse ambiente aqui de visualização, de verificação onde que esse arquivo está sendo utilizado. Ou seja, se eu precisar fazer alguma alteração sobre esse arquivo, eu consigo visualizar onde mais eu preciso verificar para ver se vai ter alguma interferência ou tem a necessidade de algum ajuste, né? Voltando aqui para o PowerPoint, um outro fator interessante no controle, na gestão da documentação, é a questão de segurança e controle, né? A questão de segurança dos dados no sentido não só da questão de acesso, mas no sentido da segurança de tá na revisão certa, o usuário que está acessando aquele documento é o usuário que realmente que precisa acessar, né? A questão dos históricos de documentação. Então, isso acaba ajudando a minimizar erros e perda de dados, né? Então, por exemplo, se eu voltar aqui no ambiente do PDM, se eu pegar qualquer documento aqui e clicar à direita sobre ele, eu consigo ter acesso ao histórico, né, desse documento. Então, quando ele foi criado, quem criou, o porquê se teve alguma alteração, por que teve alteração, né? Então, eu tenho um histórico dessas informações. Além disso, eu posso controlar também o acesso, né? Então, o acesso, a gestão dos usuários, né, de quem tem permissão de acessar o que, né? Você pode fazer tudo isso pela ferramenta de administração, que é onde a gente configura todo o PDM. Então, vou abrir aqui a parte de configuração do PDM. Então, aqui eu consigo, nessa tela, né, por essa tela, eu consigo acessar os cartões, né, criar os cartões. E aqui também, não só os cartões, mas o que eu quero que seja visualizado na lista de materiais, como eu falei anteriormente, e a questão dos usuários, né? Então, se eu pegar um usuário aqui, vou pegar o administrador, então eu posso visualizar aqui a que grupos ele pertence, né? As permissões administrativas, né? Ou seja, ele pode criar um fluxo, né? Ele pode alterar o fluxo, ele pode mudar as listas, as colunas da lista de materiais, né? Então, essa área configura as permissões que aquele usuário tem sobre alterações no ambiente do PDM, do SolidWorks PDM. Aí, em seguida, tem as permissões de pasta, né? O que cada usuário pode fazer em cada pasta. Ele pode adicionar ou renomear arquivo, né? Ele pode adicionar ou renomear pasta, excluir, deletar, né? Ou remover o arquivo, mover o arquivo de pasta, ele tem essa permissão sobre essa pasta. Então, nesse ambiente, eu consigo controlar esse nível de permissão, né? As permissões de estados e de transição, elas estão mais vinculadas ao fluxo. Então, quando eu for falar de fluxo, da parte de fluxo, eu volto a mostrar, a comentar sobre as permissões de estado e transição, porque pelo fluxo vai ficar mais fácil de explicar. Permissões de arquivos, cartões de pesquisa, né? O seu usuário, quais cartões de pesquisa o usuário pode utilizar e outras mais, né? Uma outra vantagem aqui, né? Ao invés de você criar essas permissões para cada usuário que eu tenho aqui, você pode também criar grupos, né? As mesmas permissões que eu defino no usuário, eu posso definir para um grupo. E aí você pode partir do grupo, criar aqui no caso, eu tenho aqui alguns grupos de usuários, ao total 5. E aí eu configuro todas as permissões do usuário pelo grupo. E aí, aqui dentro do grupo eu falo quem são os membros desse grupo, né? Então, projetista, por exemplo, quem são os membros do grupo projetista? Então, aqui eu consigo controlar, né? Fazer a gestão das permissões de um grupo de usuário ao invés de um único usuário por vez, né? Isso é interessante devido a essa facilidade de controle e gestão das permissões. Tá? Vamos voltar aqui. Vamos falar um pouquinho de busca e reuso dos dados, né? Que é uma coisa muito importante. Hoje em dia,
Acho que a maioria dos projetistas perde mais tempo procurando os arquivos em si do que realmente criando-os, né? Se você for imaginar, se cada projetista consegue gerar 5 arquivos por dia, né? Se você fazer uma multiplicação de quantos arquivos ele faz por semana, quantos arquivos ele faz por mês, quantos arquivos ele faz por ano, e se for um grupo de usuários grande, se multiplicando pela quantidade de usuários, né, você tem uma gama de documentação enorme para você gerenciar e, às vezes, quando você precisa fazer uma pesquisa, é um mar de informações, né? Então, dentro do PDM, aqui eu posso criar, né, cartões de pesquisas personalizados dependendo da necessidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho um cartão de pesquisa que ele já vem já na implementação do SolidWorks PDM. É um cartão bem completo. Então, aqui eu posso, nesse cartão, por exemplo, né, eu posso procurar pelo nome do arquivo numa determinada pasta. Né? Então, posso vir aqui e falar, procure um arquivo que esteja na raiz, ou qualquer pasta aqui do cofre, né? E aí eu defino aqui uma nomenclatura eu quero que ele pesquise e ele vai me pesquisar todos os arquivos que tem aquela, ou parte daquela informação, né? E aí eu consigo acessar as informações desse arquivo por aqui. Outra aba nesse cartão de pesquisa, aqui foi configurado para usar o próprio cartão do arquivo, né? Então, se eu quiser usar o cartão do arquivo SolidWorks para pesquisar arquivos do SolidWorks, eu posso facilmente acessar pelo cartão dele e realizar a pesquisa, né? Por variáveis, por usuários que estão trabalhando naquele documento, né? A gente chama de check-in e check-out, né? Então, quando você está com o arquivo no cofre, ele está em check-in. Quando você retira ele do cofre para trabalhar sobre ele, a gente chama de check-out. Então, consigo acessar esses dados e verificar quais são os arquivos que aquele determinado usuário está com ele em check-out, né? Aí aqui eu tenho os dados de versões, né? Quero pesquisar todos os arquivos que foram criados por, né, ou na data tal, né? Pelo fluxo, arquivos que estão aprovados, pendentes para aprovação, também consigo fazer a pesquisa por aqui, né? E entre mais, né? Histórico. Então, é um ambiente, né, de pesquisa que você pode personalizar. O interessante é que, por exemplo, aqui eu tenho um cartão bem completo, né? Você também pode criar vários cartões mais simplificados para a necessidade daquele usuário ou aquele grupo de usuários. E quando aquele usuário logar no SolidWorks PDM, ele vai ter um cartão de pesquisa mais simplificado, mais apropriado para a necessidade dele, né? Outra vantagem aqui é que eu posso adicionar favoritos, né? Por exemplo, um gerente que sempre vai ter que procurar os arquivos que estão pendentes para aprovação, ele pode criar um favorito aqui já. Quando ele precisar pesquisar sempre aqueles arquivos que estão pendentes para aprovação, ele clica aqui e ele já faz a busca, né? Não precisa ficar acertando tudo de novo para fazer uma pesquisa. Então, você tem um favorito de configurações do cartão para fazer a pesquisa automática para você. E além disso, né, como eu havia comentado, você tem aqui contém o local de uso para buscar as informações, né, de onde aquele arquivo está sendo utilizado e tudo mais. Voltando aqui na nossa apresentação, falar um pouco de equipes de projetos distribuídas, né? O PDM, o SolidWorks PDM Professional, você pode trabalhar com ele, por exemplo, se você tem tem duas equipes de projetos em cidades diferentes, mas eles precisam compartilhar informações entre eles, né? O SolidWorks PDM permite a replicação do cofre. Então, você consegue trocar informações entre esses dois grupos de usuários, né, mesmo que eles estejam em cidades diferentes. E essa sincronização das informações, ela pode ser em tempo real, vamos dizer assim, vai depender também da conexão. Ou, por exemplo, toda sexta-feira ele sincroniza as informações e aí uma equipe vai saber o que a outra fez, né, durante aquela semana e você consegue compartilhar essas informações, né? Então, o SolidWorks PDM Professional você consegue realizar essas operações. Agora vamos falar um pouquinho do fluxo de trabalho configurável, né? O fluxo de trabalho, ele garante, né, que a sua equipe
aqueles passos, né, de edição, enviar para aprovação, o arquivo está aprovado, precisa fazer uma modificação. Então, isso ajuda a garantir que o fluxo, né, da empresa seja sempre aquele, né, sem ter riscos de atropelar uma tarefa, né. Então, isso garante que siga aquele fluxo. Então, como é que funciona o fluxo dentro do PDM? Então, vou abrir aqui a ferramenta administrativa, que é onde eu crio esse fluxo. Nesse cofre aqui, eu tenho alguns fluxos aqui que eu criei aleatoriamente. Vou pegar aqui um qualquer, para mostrar para vocês. Então, isso aqui é um fluxo que foi gerado dentro do PDM, tá? Então, esse fluxo também você pode configurar de várias formas, né? Eu posso ter um fluxo único, por exemplo, para todos os meus arquivos. Então, esse fluxo serve para Word, Excel, PowerPoint, PDF, arquivos SolidWorks, DWG, né? Imagem, vídeo, eu posso usar um fluxo só. Ou posso ter um fluxo para cada tipo de arquivo. Por exemplo, eu quero um fluxo só para controlar arquivos do documento Word. Quero um fluxo só para configurar arquivos do SolidWorks, né? Então, você pode criar fluxos diferentes para cada tipo de arquivo. Ou também para cada tipo de situação, né? Por exemplo, aqui, vamos dizer que eu comecei a trabalhar com um arquivo de peça, eu modelei essa peça e tudo mais, e essa peça ela pode ser comprada ou fabricada, né? Então, quando eu finalizo a peça e envio talvez para aprovação aqui, eu poderia ter, nesse momento, o fluxo poderia dividir-se em dois, né? E aí, por uma informação da peça, do arquivo, né? Se tiver lá um campo falando que ele é um arquivo que é fabricado, ele vai seguir um caminho diferente no fluxo, com pessoas que aprovam, fazem ou que têm um acesso diferente do que se ele fosse um componente que fosse comprado, né? Aí, se ele fosse comprado, ele seguiria um outro caminho, talvez restartaria compras, né? Teria um fluxo diferente para aquele tipo de arquivo. Então, você pode gerenciar de várias formas o fluxo, né? E como que cria um fluxo, né? Basicamente, eu venho aqui, falo para ele que eu quero criar um novo fluxo. Aqui eu dou um nome para ele, vou chamar de novo. E aqui eu coloco as condições, né? Por exemplo, eu quero que esse fluxo seja para documento Word, Excel e tudo mais. É aqui que eu configuro eu faço essa setagem. Aí quando eu confirmo, né? Ele vai gerar esse campo, essa área aqui, né? E aí aqui eu crio os estágios por onde o arquivo tem que passar. Então ele está iniciado, depois ele tem aqui para verificação, por exemplo, ok? E vamos dizer que o último estágio seja aprovado, né? E aí, para cada estágio, eu posso configurar o que cada usuário pode fazer com aquele documento. Então, se ele tiver no iniciado, né, eu vou adicionar aqui, por exemplo, todos os grupos. Okay. Por exemplo, quando está iniciado, o pessoal de visualização, que é o pessoal, vamos dizer, da fábrica, eu deixo totalmente desmarcado, todas as opções desmarcadas aqui. Ou seja, se algum usuário da fábrica entrar daqui, acessar qualquer pasta dentro do PDM e o arquivo está no estágio iniciado, ele não consegue nem ver o arquivo, né? O pessoal de projetos já tem uma permissão uma permissão total, né? Porque ele vai estar trabalhando com arquivo e tudo mais, então ele tem todas as permissões, né? Então, por aqui eu configuro essas permissões ou pelo grupo ou pelo usuário em específico, né? Daí, conforme eu vou confirmando aqui, ele vai definindo essas opções para cada usuário ou para cada grupo, né? De um estado para outro, eu tenho as transições, né? Então, quando estiver iniciado, o usuário pode enviar esse arquivo para verificação, por exemplo. E aí, aqui eu posso colocar se ele pode ou não pode fazer essa transição. Outra coisa interessante na transição que eu posso configurar são condições, ações e notificações. Por exemplo, ações, né? Na hora que... Vamos voltar aqui no fluxo que eu tenho mais completo. Deixa eu fechar esse aqui, não vou usar mais. Nesse fluxo aqui, por exemplo, e aguardando para aprovação. Quando o arquivo é aprovado, eu posso configurar essas tarefas, né? Essas ações. Então, ele pode notificar, né, um usuário. Então, a hora que
ele for aprovado, ele manda um e-mail ou uma notificação para o projeto. Posso configurar algumas ações também, né? Então, por exemplo, quando esse arquivo for aprovado, ele pode gerar um PDF para os documentos do SolidWorks 2D ou um PDF para os documentos em Word, né? Que são tarefas que o SolidWorks PDM Professional tem, né? Que você pode configurar durante uma transição de um estágio para outro pelo fluxo, né? Então, também consigo controlar essas ações dentro do fluxo, né? Voltando aqui. Então, falando aqui um pouco mais de conectividade com MRP, o RP que você tenha na empresa, se você já tem um sistema implantado dentro da sua empresa, você não perde esse investimento, né? Porque, na verdade, o SolidWorks PDM Professional ele vem para agregar, né, em conjunto com o seu sistema que você já tem na empresa. Então, por exemplo, o RP pode fazer a busca direto no banco de dados do PDM, né? No caso do SolidWorks PDM Professional, ele usa o Microsoft SQL Standard. Isso já vem na hora que você adquire o SolidWorks PDM, tá? Você não precisa adquirir o SQL, ele já vem junto com a licença, tá? Se o seu RP não usa banco de dados SQL ou você não quer usar o banco de dados SQL, você pode também utilizar o arquivo XML. Então, aqui no fluxo, como eu tinha mostrado para vocês, durante uma tarefa e outra, eu posso configurar para ele gerar esse arquivo XML da lista de materiais. E aí o seu sistema ERP vai lá pegar essas informações e tratá-la para ser utilizada dentro do ERP, né? Ou se você tiver uma equipe de desenvolvimento dentro da sua empresa, né, o SolidWorks PDM ele é aberto à API, então você pode criar essa ponte, né, entre o SolidWorks PDM e o seu sistema ERP. Então você não perde o investimento que você já tenha feito nesses sistemas, tá? Outra característica do PDM é a questão de você poder começar com um grupo pequeno, né, e depois expandir ele para um grupo maior. Então, o SolidWorks PDM pode ser utilizado desde um usuário até com centenas de usuários, né? A limitação mesmo é o número de pessoas que você tem dentro da sua empresa, né? E aqui ele é totalmente integrado também com o SolidWorks, né? Então, quando você cria os arquivos dentro do ambiente CAD, né, dentro do SolidWorks você tem acesso ao PDM, né? Então, você não necessita criar uma programação, né? O que às vezes eu vejo muito comum em clientes, né? Às vezes ele compra um sistema de gerenciamento de documentação, ele tem que fazer a programação para se comunicar com o PDM, com o SolidWorks. E toda vez que o SolidWorks lança uma versão nova, você tem que ir lá e fazer essa sincronização com o programa, né? No caso do SolidWorks PDM, quando lança o SolidWorks 2018, ou 17, ou 16, já lança também o SolidWorks PDM junto, né? Então você não tem essa necessidade de ficar criando comunicação entre o PDM e o CAD, né? Além disso, o SolidWorks PDM ele gerencia outros tipos de CADs, né? Dependendo da empresa, se você já tem um CAD mais antigo, que tem que gerenciar esses documentos, ele gerencia alguns outros tipos de arquivos CADs, né? Então, só para mostrar aqui um ambiente dentro do SolidWorks, de como seria o PDM. Vou abrir aqui o SolidWorks para a gente. A sincronização com o SolidWorks também, né, para os usuários que trabalham com o SolidWorks, você pode fazer check-in, check-out, tudo dentro do ambiente do SolidWorks, né? E aí entra os diferentes tipos de pacotes, né? Então, por exemplo, você tem o SolidWorks CAD Editor, que são aqueles usuários que trabalham com CAD, então ele vai ter o PDM dentro do SolidWorks ou dentro daquele CAD que você tenha na empresa, né? Dependendo do qual tipo de CAD que seja, né? Você tem a licença Contributor, que são para aqueles usuários que fazem parte do fluxo, fazem aprovação, inserem arquivos Word, Excel, mas não trabalham com CAD, né? E por fim você tem as licenças que são para usuários viewers, né?
são aqueles usuários que eles não participam, né, do projeto, não aprovam, mas ele precisa visualizar, ele precisa ter acesso, né, à documentação. Eu vou voltar aqui no SolidWorks. Então, o PDM, se você consegue acesso por ele nesse campo aqui da aba da sua direita, né, pelo painel de tarefa do SolidWorks, né? E aí, quando você abre um arquivo, vamos pegar um arquivo que esteja aqui já dentro do PDM, vou navegar aqui. Interessante que dentro do navegador, né, da janela do abrir do SolidWorks, né, toda aquela parte de visualização, de cartão de dados, você também tem acesso a essas informações pela janela de abertura. Isso também funciona para o SolidWorks Word, para o Word e para o Excel também, né? Você tem acesso a essa janela de visualização. Então, vou pegar um arquivo de projetos aqui qualquer, vou pegar essa montagem aqui. Então, eu consigo ter acesso aqui ao cartão de dados, né? Então, eu consigo ter acesso mesmo na janela de abertura do SolidWorks. Vou clicar aqui em abrir. E aí ele vai carregar os arquivos que estão lá no PDM, né? Ele está me carregando aqui os arquivos do projeto. E aí, pelo painel aqui, né, na sua direita, você vai ver que tem um ícone aqui do PDM. Então, você pode ter acesso aqui, ele tem uma barra de ferramenta, então você pode fazer check-in, check-out, verificar qual era a versão antiga, a versão nova do arquivo de projeto, tudo por essa janela aqui, né? Além disso, o Word, Excel também tem ferramentas do Excel para você acessar o documento. Então, se você quiser acessar um arquivo, abrir um arquivo do Word e acessar ele, quiser fazer check-in, dentro do Word também vai ter essas ferramentas. Então, aqui pelo painel, eu tenho uma visualização dos arquivos aqui, né? Então, eu tenho algumas simbologias. Vou expandir um pouco mais aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu tenho todas as informações, né, que eu teria ali também no Windows Explorer, mas eu também tenho aqui dentro do SolidWorks. Então, eu sei quais são os arquivos, né? Eu tenho alguns símbolos aqui que me mostram se o arquivo que eu tenho na minha máquina é igual ao que está no cofre ou se a minha versão é mais recente ou mais antiga também, né? Eu tenho como verificar quais são os projetistas que estão com algum arquivo da minha montagem aberta. Então, se eu precisar fazer alguma alteração, eu sei quem são, né? Inclusive, se você parar com o mouse em cima do usuário, né, ele vai mostrar a foto do usuário. Às vezes tem uma corporação muito grande, que tem vários departamentos, às vezes os departamentos ficam distantes, né? Você consegue visualizar quem é o usuário, pode ter algumas informações, como o ramal dele aqui nesse cartão, né? Ou você pode mandar uma notificação direto mesmo por dentro do SolidWorks PDM para avisar, preciso trabalhar com esse arquivo, preciso que você faça o check-in dele, né? E aqui eu tenho informações gerais, como o estado do fluxo desse arquivo, né? E outras informações, tudo dentro do próprio SolidWorks, tá? Bem, pessoal, essas são as informações que eu queria mostrar sobre o SolidWorks PDM, né? Agora a gente vai deixar aberto para dúvidas, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma explicação mais específica, quiser utilizar o chat aqui para tirar essas dúvidas, eu estou aberto aqui para tirá-las. Bem, a dúvida do Luiz Felipe, né, com relação ao SolidWorks Standard, né? Como é que funciona a questão? Hoje, a gente tem dois tipos de produtos, né, para controlar a documentação. Tem o SolidWorks PDM Standard e o SolidWorks PDM Professional, né? Ele tem algumas diferenças entre um e outro, mas a forma de implementar é a mesma. Então, quando você tem o SolidWorks PDM Standard, você precisa fazer uma implementação, né? Então, você tem que instalar o banco de dados SQL. No caso do Standard, ele usa o banco de dados SQL Express, né? Então, se você tem intenção de instalar ou implementar, né, o SolidWorks Standard, seria interessante fazer um contato com a gente para a gente iniciar um estudo, né, do que precisa ser feito, quantas licenças são, para instalar o SQL no servidor, para criar o ambiente de trabalho, né, com os fluxos e tudo mais, e dar o treinamento, né, para os usuários poderem configurar o PDM
e também para poder utilizá-los, né? A gente tem um programa que se chama Quick Start, né? É um programa de implementação do PDM que leva uma semana, né? E nessa uma semana está incluso desde a instalação, né? Treinamento e a configuração inicial do seu PDM, né? No caso do do PDM Standard. Né? Então seria basicamente precisaria fazer uma implementação do PDM. Tá ok, pessoal. Caso vocês tenham alguma outra dúvida que precisam ser resolvidas ou um item que vocês queira entender ou compreender melhor, né? Aqui estão os meus dados, né? Meu e-mail, meu telefone, né? Precisando de alguma coisa, é só entrar em contato. Né? Obrigado pela participação de vocês. Não deixem de participar dos outros webinars, né? E eu fico à disposição aí para qualquer dúvida caso vocês estejam. Um abraço para vocês e obrigado.